Boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Xingu 230, o seu boletim online com tudo que é informação sobre Altamira, a região da Transamazônica, esse nosso parazão maravilhoso. A gente abre a nossa edição desta quarta-feira falando sobre homicídios. Infelizmente, mais um jovem foi assassinado no município de Altamira. A situação está complicada, hein? Do início do ano até agora já foram 9 homicídios. Acompanhe. Mais um jovem é assassinado em Altamira. A cena causou espanto e atraiu centenas de curiosos. A informação é que foram 2 elementos que efetuaram a execução e que a companheira, da vítima, ela havia visto os acusados passarem momentos antes num táxi branco. E segundo informações de testemunhas oculares, eles saíram correndo da casa. Então, infelizmente, a única câmera das proximidades não estava filmando, Então a gente está procurando localizar e ver se alguém consegue identificar o veículo ou os infratores, os que cometeram o homicídio. O crime aconteceu no bairro do Mutirão. A vítima estava na companhia da namorada quando teria avistado os criminosos. Os dois ainda correram na direção de casa, mas não houve tempo. E o jovem foi alvejado com pelo menos 3 disparos. Isso, ele tentou se trancar dentro da casa dele, mas o portão, como estava danificado, a fechadura ele estava trocando, eles conseguiram adentrar na residência e executá-lo. Carlos Daniel de Souza tinha 18 anos e é a segunda vítima de homicídio no bairro em menos de 3 dias. Ele aparece nesta foto ao lado de Eric Alves dos Santos, que tinha 20 anos e foi assassinado no último domingo. A polícia investiga se os crimes têm ligação e se as vítimas foram mortas pelas mesmas pessoas. Nos 2 casos, as vítimas foram abordadas por 2 homens armados que, depois de atirar, desapareceram sem deixar rastros. No crime desta terça-feira, uma testemunha contou à polícia que cerca de 1 hora antes do crime, um dos assassinos passou de carro em frente à casa da vítima, como se estivesse confirmando o endereço. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios, que já acumula 9 casos em menos de 3 meses. Complicada a situação no município de Altamira, infelizmente. A gente vai aproveitar essa temática que tem chamado bastante a atenção da nossa população. A gente vai fazer uma enquete aqui agora no Xingu 230. Eu vou contar com a participação e colaboração de vocês. Respondam. Altamira voltou a ser uma cidade violenta? Sim ou não? Qual a opinião de vocês com relação à violência no município de Altamira? Altamira voltou a ser ou não uma cidade violenta? Qual a opinião de vocês com relação a essa situação, a essa sensação de insegurança e esses crimes que têm assustado a nossa população? E, enquanto isso, vão marcando aí, vão dizendo, vão dando a opinião de vocês com relação a essa situação. A gente vai falar sobre um outro homicídio que aconteceu ontem também, aqui em Altamira, lá no bairro São Domingos. A vítima foi o Wilson da Conceição. Ele foi morto no bairro São Domingos. A vítima sequer viu quem foi que o atingiu. Os tiros foram dados pelas costas. A cena assustou quem passou pelo local. As pessoas ficaram desesperadas quando viram a situação. Em conversa com a Polícia Civil, com o delegado responsável pela divisão de homicídios, hoje pela manhã aqui no município de Altamira, o delegado disse o seguinte, que o Wilson da Conceição, que era conhecido como Maranhão, ele já havia sofrido uma tentativa de homicídio. Isso aconteceu no ano passado, inclusive. A polícia tentou investigar o caso, foi atrás de informações com relação aos responsáveis pela tentativa de homicídio que esse rapaz acabou sofrendo. Mas a polícia encontrou, inclusive, dificuldade para conseguir informação com relação às atividades que ele exercia, se havia alguma ligação com relação ao trabalho dele, o que é muito complicado, Se uma pessoa sofre uma tentativa de homicídio, passa por uma situação como essa, ela tem que colaborar com a polícia, gente. Precisa colaborar com a polícia, porque sem colaboração a polícia não tem condições de investigar nenhum crime. É preciso que as pessoas confiem no trabalho da polícia, Se tiverem alguma informação, alguma pista, se viram alguma coisa, que entrem em contato com a polícia. O sigilo é mantido, a sua identidade jamais vai ser divulgada, mas é preciso que se colabore. O ano passado esse rapaz sofreu uma tentativa de homicídio, a polícia iniciou o processo de investigação e aí quando foi buscar informações com ele, com a própria, que hoje... Ontem, na verdade, no município de Altamira, infelizmente acabou sendo vítima, encontrou uma certa dificuldade de passar informações, principalmente sobre a atividade que ele exercia. E aí, sem informação, ficou difícil para a polícia. E agora, infelizmente, mais um caso aí registrado no município de Altamira. Uma cena lamentável, aconteceu ali na Avenida Castelo Branco, na avenida principal, ali do bairro São Domingos, logo naquela parte alta ali.
Centenas de pessoas se aproximaram, porque foi no meio da rua. No meio da rua. A vítima foi alvejada pelas costas, sequer viu, né? Não teve nem a chance de ver quem foi os algozes, ou os seus algozes, né? Um crime bárbaro que está assustando a população. Desde o início do ano já foram 9 registros. Ontem, inclusive, o comando da Polícia Militar, o comando do CPR-8, o comandante Silvio, tenente-coronel Silvio, esteve na Câmara Municipal de Vereadores e apresentou dados com relação às operações que vêm sendo executadas, realizadas pela polícia no município de Altamira desde o início do ano. Né? Falou sobre o patrulhão, os dados com relação às operações Blitz, aquela operação que aconteceu na Orla. E apesar dessa sensação de insegurança, os números mostram que houve uma redução. Não foi uma redução acentuada em relação ao mesmo período do ano passado, mas houve. Agora, com relação aos homicídios, especificamente com relação aos homicídios, inclusive o comandante foi questionado, né, por um dos vereadores, no momento em que ele apresentava esses dados, quando ele falou sobre a redução de homicídios, um parlamentar questionou, mas esses números, nós já temos 9, né? Ontem, quando ele fez a apresentação, eram 8. Logo em seguida, aconteceu esse novo, né, infelizmente, esse novo incidente, mais um para a estatística. Essa estatística lamentável que a gente está registrando aqui no nosso município de Altamira, de novo, infelizmente. E aí, quando questionado sobre esses crimes, né, o vereador, inclusive, perguntou para o comandante o seguinte: comandante, tem ligação, essa onda crescente de violência no mês de fevereiro e início de março, tem alguma ligação com o carnaval? E o comandante foi bem claro: não tem ligação nenhuma, né? Não tem ligação alguma com o carnaval, até porque nós não tivemos aquele carnaval tradicional aqui no município de Altamira. Nós tivemos os blocos, né? Já tem alguns anos que a gente não tem a realização daquele carnaval oficial, né? Patrocinado pela prefeitura, organizado pela prefeitura. Apenas os blocos que são organizados e coordenados por empresários. Então, não tem nenhuma ligação especificamente com o carnaval. O comandante foi bem claro, isso tem a ver com a atuação de facções, né? São conflitos entre as facções, e aí o resultado é essa violência, né, que assusta a população. Porque os crimes acontecem em qualquer lugar, no meio da rua, na calçada, dentro da casa, ali na garagem da casa da vítima, como foi o caso da vítima de ontem pela manhã lá no bairro Mutirão, e agora esse outro caso que aconteceu no São Domingos, no meio da rua, né? E o comandante foi bem claro, são as facções, né? Conflito entre elas tem resultado nessa crescente onda de violência e que provavelmente a Polícia Civil trabalha com essa linha de investigação também, não se descarta nenhuma, óbvio, mas também trabalha com essa linha de investigação nos 3 casos. O de domingo, né, do Eric, lá no Mutirão. O de ontem, que aconteceu no bairro Mutirão também. E logo em seguida, com relação ao caso que aconteceu no bairro São Domingos. Todos podem ter sido vítimas, né, desse conflito entre facções, infelizmente. E aí, participem da nossa enquete, digam aí, Altamira voltou a não a ser uma cidade violenta? Qual a opinião de vocês? De janeiro até agora, de acordo com os números apresentados pela Polícia Militar, 9 homicídios em Altamira. E aí, Altamira voltou ou não a ser uma cidade violenta? Enquanto isso, deixa eu ver quem está curtindo a nossa live nessa quarta-feira. Deixa eu ver quem está aqui juntinho com a gente. Meu querido Gielson Soares já está por aqui. O Gielson vai aparecer hoje aqui. Ele pegou um flagrante no município de Anapu, um caminhão, uma carreta que pegou fogo. Já já a gente vai mostrar essa situação lá em Anapu. Imagens do nosso repórter cinematográfico Gielson Soares, diretamente de Anapu. Obrigada, viu, Gielson? Abraço para você e beijo para todo o pessoal aí de Anapu. O Roberto Santos está mandando boa tarde para todo mundo. Johnny Silva, boa tarde, ligado aqui de Zurique, na Suíça. Olha, chiquérrimo, obrigada pela participação, abraço para você. O Gelson está dizendo por dentro da Justiça de Altamira e região. Tá certo. Givanilda Alves Figueiredo mandando boa tarde para todo mundo. Edilânia Anjos mandando boa tarde para a família Xingu 230. A Juliana Oliveira está dizendo o seguinte: boa tarde, sempre ligada de placas. Olha que maravilha. Obrigada pela participação, abraço para todo o povo aí de placas.
Carlos Silva já ligado por aqui, no horário do trabalho, aproveita para assistir o Xingu 230, no horário do almoço, na verdade. Aproveita para assistir o Xingu 230. O Wagner José dos Reis Gonzaga mandando boa tarde para todo mundo. Gil Silva dizendo o seguinte, boa tarde, Karina, estamos ligados no Xingu 230. Todo mundo de olho, fico muito feliz. Obrigada pela participação. Participem aí da nossa enquete, não esqueçam, compartilhem a live. Digam aí, sim ou não, Altamira está violenta? Sim ou não? Quem mais está aqui? A Wanda Barbosa. Boa tarde, Karina Pinto. Estou aqui no Parque P assistindo o Xingu 230. Obrigada pela participação, viu? Abraço para você. A Maria Santos que está mandando boa tarde para todo mundo e um abraço especial para o povo de Anapu. Muito obrigada pela participação, viu, Maria? Abraço para você e um beijo especial para todo o pessoal de Anapu e também do Surubim. Sempre estão por aqui ligadinhos no Xingu 230. Inclusive, nós recebemos uma informação bastante positiva com relação à situação do município de Anapu, né? Nós não conseguimos atualização com relação à situação de Pacajá, que vem enfrentando sérias dificuldades por conta dos alagamentos em 5 bairros do município causados pela cheia do rio Pacajá. Mas em Anapu, nós entramos em contato hoje com a assessoria de comunicação da prefeitura e a informação que nós recebemos através do Júnior, secretário de assessor de comunicação da Prefeitura de Anapu, é que o nível do rio baixou bastante, né? E as famílias estão podendo voltar para suas casas, as famílias que foram afetadas pela cheia do rio lá no município de Anapu. Está sendo monitorado pela Defesa Civil, mas nos bairros que já há possibilidade do pessoal voltar para casa, eles estão voltando para casa. Isso em Anapu. Com relação a Pacajá, a gente ainda não conseguiu a atualização de hoje com relação à situação da cheia do rio no município de Pacajá, mas a gente está em contato direto com a prefeitura de lá, com a assessoria de comunicação, minha querida Ana Freitas, e já a gente vai ter informações atualizadas sobre Pacajá. A Clarice Xavier está mandando boa tarde para todo mundo e ela está em Brasil Novo, assistindo aqui o Xingu 230. Quem está aqui é o Sandro Viana. Ele está dizendo o seguinte, na verdade, Altamira não é violenta no contexto geral. Essas questões dos homicídios em série e questão do tráfico de drogas, ou seja, só morre quem está envolvido com isso. Justamente o que foi explanado pelo comandante da Polícia Militar ali durante a sua apresentação na Câmara Municipal de Vereadores, né? Esse conflito entre as facções que está vitimando essas pessoas. Por isso, essa crescente onda, né? Esse conflito entre eles, é isso que eles estão tentando combater, o que é muito mais complicado, né? Muito mais complicado. E aí, o problema é que estatística é estatística. Uma pessoa morta, uma pessoa que é vítima de um homicídio, estatística é estatística. No final das contas, acaba parecendo que o município está violento, porque pessoas estão sendo mortas. E o que é pior, no meio da rua, de qualquer jeito, uma coisa horrorosa. Cenas que traumatizam. Imagina quem assiste uma cena como essa. É terrível, gente. Terrível, com certeza. Obrigada pela participação, viu, Sandro? Abraço para você. E agora vamos mostrar a situação lá em Anapu. Seguinte, com imagens do nosso querido Gielson Soares. Ele encaminhou essas imagens pra gente ontem à noite. Isso aí, gente, aconteceu ontem à noite lá no município de Anapu. Uma carreta que estava parada em uma borracharia. Estava estacionada em uma borracharia e felizmente estava vazia, não havia nada na carreta, né? O motorista, né, o caminhoneiro já tinha descarregado toda a carga dele, felizmente. E aí, na hora que ele parou numa borracharia, para que o borracheiro desse uma olhada nos pneus, aconteceu isso aí. Quem estava próximo disse que algumas faíscas começaram a aparecer próximo ao motor, próximo ao tanque, perdão. E aí, em questão de segundos, o caminhão começou a pegar fogo. Importante, infelizmente no município de Anapu não existe um destacamento do Corpo de Bombeiros. E aí, gente, fica difícil. Um incêndio, longe inclusive da cidade, quando acontece um incêndio, por exemplo, numa residência, os vizinhos correm, né? Dá para acionar rápido a prefeitura e aí um carro-pipa vinha ajudar, mas nesse caso, longe do centro da cidade, né, numa borracharia, só os dois lá, né, o motorista e o borracheiro, difícil, eles não conseguiram fazer praticamente nada e aí foi perda total. O caminhão explodiu e as chamas ainda atingiram a borracharia. Ainda tem até uma mensagem do Gielson, né, que ele fez o vídeo e mandou uma mensagem aí, dizendo que o vídeo era diretamente para o Xingu 230. Olha aí, chique. Karina, diretamente de Anapu, o Xingu 230. Carreta pega fogo e passa para casa também. O fio de alta tensão tá pegando fogo também.
Aí a carreta já era. A casa também já era. Terrível, né, gente? Felizmente, o caminhoneiro não se feriu e nem o borracheiro se feriu também. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas não deu para fazer praticamente nada pela carreta, né? E perda total. É isso aí. Obrigada pela participação, viu, Gerson? Abraço para você. E sempre que tiver um flagrante desse, pode mandar para o Seguro 230. Especialmente para o Seguro 230 que a gente mostra aqui, viu? Obrigada, querido. E agora nós vamos falar sobre uma pauta que a gente já denunciou aqui, mas infelizmente nada foi feito ainda, gente. Nada foi feito. Os moradores ali do bairro São Luís, no município de Anapu, dizem que não aguentam mais cruzar com esses animais soltos pelas ruas. E, em especial, a esse cavalo que está com a pata quebrada, né, que já tem 2 meses, gente. 2 meses que esse animal está com a pata quebrada, praticamente se arrastando pelas ruas do bairro. E os moradores dizem que, apesar das denúncias, apesar das reclamações, nós já fizemos várias postagens aqui, já entramos em contato com a Prefeitura de Anapu. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Anapu informou que a SEMAT, que é a Secretaria de Meio Ambiente do município de Anapu, teria destinado um terreno para que a Secretaria de Agricultura fizesse o recolhimento desses animais, né? E levasse para esse terreno. Animais que estão abandonados, né? Que foram abandonados pelos seus donos, que não têm nenhuma condição de trabalho. Esse, por exemplo, esse cavalo não tem mais condição nenhuma de trabalhar, de fazer o que ele fazia, né? Com a pata quebrada nessa situação, e mesmo assim o animal não foi resgatado. Ontem, novamente, nossa seguidora enviou para a gente, muito revoltada, dizendo que ela não aguenta mais. E que, para piorar, ela ligou lá na Secretaria de Agricultura. A única coisa que disseram para ela é que iriam procurar o cavalo, né, e ver se dava para aplicar um remédio, alguma coisa. Mas, fora isso, não disseram mais nada. E os animais continuam na rua. Gente, nós já entramos em contato com a Prefeitura, já falamos com a Secretaria do Ambiente, o secretário de Agricultura foi bem claro que faria o recolhimento se recebesse denúncia. Ele já recebeu a denúncia, mas a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada, né? A situação continua, até agora ninguém falou nada, se vai resolver essa situação ou não, se vai retirar, recolher o animal ou não. O proprietário não pode ser identificado até hoje, né? Ele simplesmente abandonou o cavalo na situação em que está no meio da rua, o cavalo está vagando pelas ruas da cidade. Ele pode causar um acidente, porque ele atravessa a rua do nada e pode causar um acidente, e ainda está nessa situação com a pata quebrada, infelizmente. Nós, como veículos de comunicação, o que a gente pode fazer? A gente recebe a denúncia, né? A gente procura os órgãos, as instituições, né? Apresenta o material e diz: olha, nós recebemos essa denúncia, os moradores estão dizendo que já está há tanto tempo nessa situação, olha que material que a gente tem, qual é que é a resposta que o município tem com relação a isso, o que pode ser feito, existe um prazo para que algo seja feito. Mas se o município não faz nada, infelizmente a gente não pode cobrar. A única alternativa para a população é buscar as autoridades competentes, buscar o Ministério Público, fazer uma outra denúncia do gênero, né? Porque se na esfera municipal não houve possibilidade de resolver o problema, o que não se pode aceitar é que isso se arraste por mais tempo, né? Porque quem deixou esse cavalo nessa situação, deixou esse, vai deixar outro. E quantos forem necessários quando não servirem mais, porque já viu que não tem problema nenhum. Ele pode jogar na rua, que lá vai ficar e ninguém vai fazer nada para resolver a situação. Então, tá mais do que óbvio que eles vão se multiplicar, não é? Eles vão se multiplicar pelas ruas da cidade. E daqui a pouco vai se transformar numa situação insustentável. Um número infinito de animais percorrendo as ruas da cidade e ninguém faz nada. Então, o que se pode aguardar agora? O que se pode fazer agora? Quem fez a denúncia só tem uma possibilidade, infelizmente, é buscar as autoridades competentes, buscar o Ministério Público, já que no município não conseguiu nenhuma resposta. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação e a resposta que nos deram foi exatamente essa.
a Secretaria de Meio Ambiente havia destinado um terreno para que esses animais fossem recolhidos pela Secretaria de Agricultura e levados para lá. Nós entramos em contato com o secretário de Agricultura e ele confirmou que bastava receber a denúncia, inclusive ele orientou que a gente falasse com quem fez a denúncia para a gente, né? E que essa pessoa fizesse a denúncia diretamente na secretaria. A denúncia foi feita. Os animais continuam lá. Então, complicado. Deixa eu ver quem está curtindo a nossa live aqui. Atualizou o celular aqui, ele não quer abrir, depois eu vejo. Enquanto isso, vou mostrar para vocês uma situação que nós recebemos ontem. Essa cena foi registrada por produtores rurais lá do 120 Sul, no município de Medicilândia. De acordo com os moradores, a situação do travessão não está fácil e para piorar a situação, essa ponte aí estaria com muito problema. Eles já teriam entrado em contato com a prefeitura de Medicilândia e não teriam conseguido resposta com relação à recuperação dessa ponte. E aí, sem resposta do município, eles foram lá e recuperaram, né? Fizeram o que dava para ser feito, né? A madeira que eles tinham nas suas propriedades, foram lá e deram um jeito de dar uma reforçada na estrutura. Nós entramos em contato com a Prefeitura Municipal de Medicilândia e hoje conversamos com o secretário Frank Ataíde, que é o secretário de infraestrutura, de obras, né, do município. E o que foi que ele nos respondeu? Que tem 3 máquinas da Prefeitura no travessão, lá no 120 Sul, trabalhando desde a semana passada, recuperando os trechos do travessão lá que estavam difíceis, né, que estava com dificuldade para garantir a trafegabilidade. Eles estão desde a semana passada, são 3 máquinas que estão lá. E ele falou que com relação a essa ponte, e lamenta muito que os moradores tenham postado o vídeo, mas ele garante que a ponte estava em boas condições, inclusive os maquinários da prefeitura estão passando tranquilamente pela ponte, né? Mas para garantir uma resposta à população, eles vão pedir para que as equipes vão até a ponte, essa ponte especificamente que foi postada pelos moradores, né? E deem uma olhada, façam uma análise para ver se ela precisa realmente de um reforço na sua estrutura. Mas o secretário garantiu que os maquinários da prefeitura estão passando e que os trabalhadores disseram que não havia nenhum problema com a ponte, que, né, fosse preciso fazer esse reparo que os moradores estavam fazendo. Então é isso, a resposta da Secretaria de Obras do município de Medicilândia com relação a essa situação. Tem equipes no travessão 120 Sul, né, trabalhando desde a semana passada, e 3 máquinas da prefeitura estão por lá. Então, vamos esperar o término desse trabalho, apesar de que é muito complicado trabalhar essa época do ano, porque não para de chover, e aí vocês já viram, né? Sem chuva já é difícil trabalhar, porque poeira, mas pelo menos todo o trabalho que você fizer, o sol vai garantir que vai secar, diferente de trabalhar no inverno. Mas a gente torce para que o problema seja resolvido o quanto antes, porque aqueles produtores lá, gente boa, gente trabalhadora e que, né, merece ter a trafegabilidade garantida. Isso sem falar da situação do transporte escolar, né, gente? A gente não pode esquecer do transporte escolar. Os alunos precisam ir para a escola e aí, sem o travessão, fica difícil. Tá certo? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, mas vocês não saiam daí não e não esqueçam da nossa enquete. Digam aí, respondam pra gente. Altamira está violenta ou não? Qual a opinião de vocês? Não saiam daí e compartilhem a live que já a gente volta. Já começou a promoção roteador grátis TopNet. Você assina o plano de 20, 40 ou 70 megas e ganha o roteador inteiramente grátis. Tá esperando o quê? Liga agora. 9126-7428, 9177-3417, 9218-0938. Ligue agora para nossa central de vendas, mude para fibra óptica mais top da cidade. E venha ser top você também aqui na TopNet. No último dia 12 de março, dando continuidade aos trabalhos legislativos, a Câmara Municipal de Altamira, sob a presidência do vereador Dr. Loredan Melo, realizou a 3ª sessão ordinária, na qual foram apresentadas 35 indicações, um projeto de lei e 4 moções, em destaque a moção em conjunto com os vereadores Raimundo Aguiar e Loredan Melo, em pesar a todos os familiares
familiares e amigos pelo falecimento do senhor Léo Reck. Conhecido como fundador do distrito de Castelo dos Sonhos. Fixou residência em Castelo dos Sonhos nos anos 70 e com sua família ajudou no desenvolvimento da cidade. A vereadora Socorro do Carmo falou sobre a importância de continuar com a campanha de atendimento do exame PCCU em diversas comunidades da zona rural. E nós temos hoje no município de Altamira um alto índice de mulheres com resultados positivos. Temos uma zona rural bem extensa para que a Secretaria Municipal de Saúde, com a sua equipe, possa estar aí nesses locais, pois precisamos a prevenção dessas mulheres. E a vereadora Delza Barros destacou a necessidade de serem criadas atividades físicas para jovens e adultos. Isso ocupa a mente das pessoas para poder fazer essa atividade. Já parou para pensar que você pode estar criando Aedes aí na sua casa? Não? Então faça o teste. A calha está limpa? Os vasos de planta estão protegidos com areia? No quintal, latas, tampinhas, pneus e garrafas estão acomodados em locais secos e prontos para serem descartados? A caixa d'água está fechada e limpa? Ah, se a resposta foi sim para tudo, então você está de parabéns. E se o seu vizinho não fez a mesma coisa, não perca tempo. Avise a Vigilância Sanitária e garanta que na sua rua e no seu bairro o Aedes não entre. Todos contra a dengue, uma campanha do Xingu 230. Olha a gente aqui de volta, deixa eu ver quem está curtindo a nossa live hoje, Laírco, acho que é Laírco Marques. Boa tarde, ligado nesse excelente programa. Laírcio, é Laírcio, de Belém. Obrigada pela participação, viu? Abraço pra você, abraço pra todo esse povo maravilhoso aí da nossa cidade das Mangueiras. O Robert William de Mesquita tá de olho no Xingu 230 e vai compartilhar a live, tenho certeza. A Liana Andréia tá dizendo o seguinte, aqui em Medicilândia, ligada nas notícias. Obrigada pela participação, abraço pra todo mundo em Medicilândia, viu? O Ribamar Leite, meu querido Ribamar Leite, já tá mandando boa tarde pra todo mundo. Onde ele está? Em Macapá. Obrigada pela participação, viu, meu querido? A Ana Paula tá dizendo o seguinte, um alô pra dona Lúcia e pro seu Moacir, que viajaram de Altamira e estão aqui em Santa Catarina curtindo umas férias. Olha que maravilha! Obrigada pela participação, viu, Ana Paula? E abraço aí pra dona Lúcia e pro seu Moacir, que estão em Santa Catarina curtindo as férias. Justo, tá certíssimo. Obrigada mesmo. Minha querida Caroline Souto já chegou por aqui, nossa fanzaça. Vou mandar um beijo pra ela e pra dona Pretinha lá no município de Porto de Mós. Esse povo maravilhoso que não perde nenhuma edição aqui do Xingu 230. Obrigada pela participação, viu, minha querida? Tiago Martins está mandando um olá para todo mundo, ligadaço no Xingu 230. Fabiana Silva Ramos, boa tarde aqui do bairro Bela Vista. Obrigada pela participação, viu? Beijo para Fabiana aí do bairro Bela Vista. Vou aproveitar e vou mandar um beijo também para Catiúcia Silva de Souza, a minha querida lá do Mercadinho Pará, que não perde uma edição do Xingu 230. Mandar um abraço especial para ela e para todo o povo do Parque P também. Não posso esquecer que eles me cobram. Olha, tu não manda abraço pro pessoal do Parque P. Tô mandando um beijão para todo o pessoal do Parque P também. O Edivaldo Monteiro tá curtindo aqui o Xingu 230 e o Gilmar Neves, LG Design Adesivos, todo dia aqui no Xingu 230. Fico muito feliz. Obrigada pela participação. E deixa eu falar para vocês. Gente, situação da escola do Cila Almeida não é de hoje que está precária, né? Vocês lembram que a gente postou várias vezes aqui, nós fizemos reportagem com relação à situação do muro, né? O muro da escola que caiu em 2014 só foi ser recuperado 4 anos depois de muita insistência dos alunos, muita insistência dos professores, o sindicato, anúncio de greve, atos nas ruas. Ontem, pais preocupados com a situação, com a segurança, inclusive, dos alunos, né, na escola, convocaram uma reunião. E o que eles viram e ouviram não agradou de jeito nenhum. Primeiro, a estrutura do prédio, ela é antiga, gente. A escola do Cila Almeida Nascimento, ela foi inaugurada em 2005. Nós estamos em 2019. Um prédio que há pelo menos 7 anos não passa por uma reforma. Quem conhece estrutura sabe que se você constrói e deixa lá, só usa. E aí tem o tempo, o desgaste natural dos materiais, você sabe que uma hora vai dar problema. E aí a lista, gente, de problemas no do Cila Almeida é terrível. O forro tá desabando, infiltração no telhado. O que preocupa, inclusive, muito mais todo mundo é a questão da caixa d'água. Por quê? Porque a caixa d'água ela foi construída sobre um bloco.
um bloco de andares da escola. A escola tem 2 blocos de andares, além da quadra, o espaço, né? Que quem já entrou na escola sabe, são 2 blocos, né? Administrativo e bloco de salas de aula. Existe uma área de convivência, num pátio interno, e existe a quadra que fica nos fundos. A caixa d'água fica justamente no bloco de salas de aula. E ela está ameaçando desabar. A gente não pode afirmar que ela vai desabar, porque ninguém aqui é engenheiro, ninguém, né, tem conhecimento profundo em construção civil, mas ela está assustando. Alunos e professores garantem que ouvem estalos e, para piorar a situação, pedaços do reboco da caixa d'água começam a cair. Mas não são pedacinhos assim pequenininhos, são pedaços, estão caindo. E aí o que acontece? Está todo mundo preocupado, com toda a razão. Os pais ontem externaram a sua insatisfação e a sua preocupação com a segurança dos estudantes. A cobrança é geral e a preocupação é geral, né? Foram 8 anos de governo da gestão passada, né? Governo tucano, e esses professores, a coordenação dessa escola, os alunos do Ducila, são mais de 1.000 alunos, gente, que estudam nessa escola. Mais de 1.000 alunos. Os pais reclamando, aconteceram greves. Se você acessar as redes sociais agora, vai lá no Google, corre lá e digita Ducila Almeida. O que você vai ver de foto de aluno protestando nas ruas não é brincadeira. Eles fizeram vários atos, fizeram várias paralisações. Não é nenhuma novidade a reclamação e a preocupação deles com a estrutura da escola, infelizmente. E agora chegou a esse ponto. É um ponto crítico. Inclusive, alguns alunos disseram que uma equipe do Corpo de Bombeiros já esteve na escola. Nós não conseguimos confirmar essa informação ainda, né? Nós estamos fechando esse material hoje, vamos ouvir o sindicato, inclusive, o Sintep, né, que representa a categoria de servidores da educação, né, e que é uma das instituições, uma das entidades que vive cobrando a reforma das escolas no ensino médio no município de Altamira. Né? Porque a gente está mostrando do Ducila, mas tem o da IRCE. Né? A única escola do ensino médio que passou por uma reforma decente, né, foi o Polivalente. Só. Mas a gente tem também o da IRCE Pedrosa, que recentemente nós mostramos aqui o muro que tinha desabado uma parte dele. É isso. E aí nós não confirmamos ainda se os bombeiros foram lá, né, e teriam ameaçado interditar o prédio, porque nós estamos fechando esse material e hoje nós vamos participar de uma coletiva com o Sintep, que vai falar inclusive sobre um ato que vai acontecer na sexta-feira e tem entre suas pautas a situação das escolas de ensino médio no município de Altamira. E aí nós vamos confirmar se de fato o prédio foi interditado ou não. Hoje, quarta-feira, está tendo aula normalmente na escola. Lá no Ducila está tendo aula normalmente. Mas os pais estão preocupados, porque a situação lá é de fato problemática. Né? E é assustador você saber que seu filho está estudando numa escola em que uma caixa d'água está despencando o reboco dela, que fica em cima do teto da sala de aula do seu filho. Quem é que vai ficar em paz, em casa ou no trabalho, sabendo que o filho está nessa situação? Ninguém. Com certeza, ninguém. Nós fomos até a SEDUC, mas o coordenador da SEDUC aqui em Altamira, né, o representante da SEDUC aqui em Altamira, não se encontrava na unidade, ele estava em reunião e não pôde nos receber. A gente vai voltar e tentar falar com eles com relação a essa situação da escola. No ano passado nós estivemos lá, nós conversamos com o professor Daí Florencio com relação a essa situação e a resposta que ele nos deu é que já havia sido solicitada a reforma e que ela tinha sido autorizada e estava prevista, mas não havia prazo. Agora mudou o governo. Então, nós vamos voltar lá e saber dele como é que está essa situação. Foi um novo pedido para lá? É preciso atualizar esse pedido? Como é que vai ser feito isso? Né? Então, a gente vai atualizar essas informações. Mas a situação lá, gente, é complicada. É complicada mesmo. Quem está aqui juntinho com a gente é a Daisy Kelly. É Daisy Kelly? É, Daisy Kelly. Boa tarde, Daisy Kelly do Bela Vista. Obrigada pela participação e boa tarde para você também, viu? A Fafá Fontinelli está mandando boa tarde para todo mundo. Ela está lá em Belo Monte assistindo aqui o Xingu 230. Fabrícia William Souza. Paz em Altamira, é verdade, verdade. Estamos precisando de paz, com certeza. O Assis Alves está mandando boa tarde, Karina. Boa tarde para você também. Obrigada pela participação, viu? Deixa eu ver quem mais está aqui. O Antônio Bolsonaro. Olha, rapaz, Antônio Bolsonaro.
Peraí que meu vídeo deu um tilt aqui. Depois eu volto. Enquanto isso, o Antônio Bolsonaro mandando boa tarde para todo mundo assistindo o jornal. Olha que chique, tá vendo? Chiquérrimo. Deixa eu falar para vocês com relação a uma pauta bem bacana, super positiva, muito legal e nutritiva. Detalhe, vamos falar de merenda escolar. Hoje aconteceu lá na escola Ulisses Guimarães uma, digamos, testagem da farinha de babaçu para que ela seja introduzida na merenda escolar das crianças. Pelo que a gente viu lá, os alunos gostaram, hein? Gostaram bastante porque repetiram muito a merenda. Acompanhem aí. Antes da degustação, uma apresentação necessária para informar e dizer aos alunos o que eles iriam comer. Hoje a gente está com um projeto novo de introduzir um alimento, um produto novo nessa merenda. Só que para nós introduzirmos, nós precisamos que vocês provem e nos digam se gostaram ou não. Daí, se gostaram, aí sim a gente poderá introduzir. A gente não desistiu por conta de ser um produto totalmente natural, diretamente da natureza, manter a floresta em pé, ajuda as comunidades tradicionais, ribeirinhas. A farinha de babaçu, produzida por comunidades indígenas e ribeirinhas do Xingu, já é uma realidade em escolas de Vitória do Xingu e de Uruará. E agora chega como uma proposta nutritiva às escolas em Altamira. Esse produto é a mistura para bolo de babaçu com cacau. Ele é produzido nas reservas ativistas em algumas terras indígenas da região. Ele foi desenvolvido justamente pela dificuldade das merendeiras em tratar com o ingrediente mesocaro de babaçu, que era difícil, né? Então a gente adaptou para chegar nas escolas, para uma mistura para ficar mais fácil para elas e num sabor que os jovens e crianças gostassem, né? Que é o cacau. Hoje a farinha já está sendo vendida para as reservas extrativistas e terras indígenas. Para boa parte dos indígenas da região é um alimento ancestral, eles estão recuperando agora. A gente está tentando essa mistura para bolo, agora para a zona urbana de Altamira. A gente também está tentando introduzir em Belém. A ação implementada pela CEMED visa aumentar o valor nutritivo da merenda, mas para isso é preciso contar com a aceitação desse público exigente e bastante curioso. Bom, a gente sabe que hoje em dia as coisas industrializado, de certa forma dominaram o âmbito escolar dos adolescentes, das crianças. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, ele tem essa preocupação de estar introduzindo nas escolas alimentos mais saudáveis, né? Tentando retirar aqueles, de certa forma, mais industrializados. Essa é a intenção dos testes de aceitabilidade de produtos não industrializados. Então, são importantes porque são mais saudáveis. Dependendo do produto, ajuda na memória, ajuda na prevenção de doenças crônicas, na prevenção de doenças, por exemplo, falta de vitaminas, de minerais. Principalmente acarreta essa faixa etária por não introduzirem alimentos saudáveis, que nós sabemos que eles pecam um pouquinho nessa parte. Então, essa é a intenção do programa de alimentação escolar na introdução de novos alimentos. Na hora do lanche, os alunos receberam uma amostra do produto, degustaram à vontade e muitos ainda repetiram. Depois, cada aluno recebeu um papel para avaliação, onde daria uma nota à farinha de babaçu. Segundo Andressa, a nutricionista que acompanhou o trabalho, essa avaliação é fundamental para garantir que a introdução do alimento seja feita de forma democrática. Então, esse produto que nós estamos fazendo o teste hoje, ele já foi servido na merenda escolar anteriormente, na forma do mesocarpo, que era só a farinha de babaçu. Então, a gente não teve uma aceitação assim tão legal. Então, em conversa com os fornecedores, dá para melhorar esse produto? Dá para introduzir uma outra coisa que melhore o paladar dessa faixa etária? Aí foi que eles formularam essa mistura, está sendo feito o teste hoje. Vamos ver se dessa vez eles vão aceitar bem ou não. O produto ficou bem melhor do que o anterior, isso dá para se perceber. Agora vamos aguardar a resposta deles. Maravilha? Muito legal essa possibilidade. A gente tomara mesmo. Nós não tivemos acesso ainda ao resultado, né, da prova, né, da votação feita pelos alunos, porque durante a tarde vai continuar também. O turno da manhã participou e agora o turno da tarde vai provar a merenda com a inserção
da farinha de babaçu, né, com esse complemento que foi o farelo do cacau, né, que eles criaram esse produto único para fornecer para as escolas do município de Altamira. Então, durante a tarde também vai acontecer essa votação e aí a gente vai aguardar para ver se os alunos aprovaram ou não. Mas, de manhã, pelo que a gente viu por ali, a meninada gostou, porque eles repetiram e não foi pouco, ó. Repetiram bastante, todo mundo passava elogiando, dizendo uma delícia, eu quero mais. Tomara, porque além de eles receberem uma alimentação extremamente nutritiva, também vão colaborar com o trabalho dessas comunidades tradicionais, né, aqui da nossa região, que dependem muito do que eles produzem. Na verdade, eles dependem basicamente do que eles produzem para poder sobreviver. Então, todo mundo sai ganhando. Os nossos alunos, que vão ter uma alimentação nutritiva, balanceada, saudável, e as nossas comunidades tradicionais, que vão seguir aí trabalhando e vendendo seu produto bastante. E deixa eu falar para vocês que ontem teve sessão do Legislativo aqui em Altamira. Além de apresentação sobre os dados da violência no município de Altamira, as operações realizadas pela Polícia Militar, a Câmara Municipal de Vereadores criou oficialmente a comissão que vai acompanhar a situação dos loteamentos irregulares no município de Altamira. Acompanhem aí. A gente veio aqui para expor os índices de criminalidade. A sessão desta terça-feira começou com a apresentação do comandante Silvio, da Polícia Militar, que fez um balanço das operações policiais realizadas no último mês, fazendo um comparativo com o mesmo período do ano passado. O roubo de 14 de janeiro a 31 de janeiro, em 2018, houveram 55 casos. Em 2019, 22. De 1º de fevereiro a 28 de fevereiro, houveram também 55 casos e diminuiu para 21 em 2019. De acordo com o comando, as ações têm inibido crimes como furtos, ataques a residências, roubos e até homicídios no município. Como foi falado, aqui a Altamira já foi contemplada com o aumento da jornada extraordinária aos nossos policiais. Antes de 2018, no governo passado, eram disponibilizadas 85 jornadas extraordinárias, que é uma gratificação que o Estado paga ao policial militar pela sua folga. O policial está de folga, ele é escalado para essa jornada extraordinária e ele recebe essa gratificação pela sua folga, que é no valor de R$ 185. Então, com o novo governo, vendo a preocupação na área de segurança pública, passou para 85 jornadas Altamira para 211. Isso daí é um aumento de 154% da jornada extraordinária. Isso a gente enxerga a preocupação do nosso governador Helder na área de segurança pública e principalmente com a cidade de Altamira, que foi contemplada com essas gratificações a mais. Seguindo a agenda do dia, a mesa diretora fez a leitura da pauta e aprovaram o projeto de lei 089/2019 do Executivo Municipal, que reajustou o salário dos professores do magistério. O aumento foi comemorado por representantes do sindicato que acompanharam a reunião. Outra ação bastante comemorada foi a criação da comissão especial para acompanhar a situação dos loteamentos irregulares. Estima-se que mais de 20 loteamentos tenham comercializado terrenos no município de Altamira e a grande maioria não cumpre com o que prevê os contratos, obrigando o município a assumir a prestação desses serviços de forma emergencial. A comissão tem um prazo de 90 dias para apresentar um relatório com a conclusão da avaliação. Isso mesmo, são 90 dias para que essa comissão apresente o resultado dessa avaliação. O que eles vão fazer? Eles vão visitar esses loteamentos. Né? Vão visitar o loteamento para ver em loco ali quais são os problemas, né? Conversar com os moradores e aí eles vão fazer, né, uma espécie de rateio de amostragem, né? Conversar com moradores, com proprietários de terrenos que têm os contratos, vão verificar o que está no contrato e o que eles vão encontrar na prática. Vão contactar esses empresários, porque é preciso conversar com essas pessoas, esses proprietários dos terrenos, para saber o que foi que aconteceu, né? O que faltou? Faltou comunicação com o município, eles não sabiam que eles tinham que cumprir, ou eles sabiam que tinham que cumprir, mas não tinham dinheiro para cumprir. É preciso que se dê uma resposta, né? Ao final desse trabalho é preciso que se chegue a um denominador comum. Afinal, de quem é a responsabilidade sobre a fiscalização e quem é que vai, daqui para frente, tocar esse projeto, tocar a fiscalização
desses loteamentos e obrigar, se é que se pode obrigar ou não, a que essas ações sejam feitas. Essas pessoas, ao final dessa investigação, elas vão saber se elas podem ser ressarcidas sobre todo esse recurso, todo esse dinheiro que elas investiram e não receberam nada de volta. Uma série de perguntas, uma série de questionamentos que precisam ser respondidos, né? E a gente espera que esse trabalho feito pelos vereadores consiga responder esses questionamentos, porque os moradores estão cansados de reclamar e não receberem nada em troca. Todos os dias nós recebemos aqui mensagens dos nossos seguidores dizendo: olha, eu moro aqui no Vista Alegre e não tem nenhuma rua asfaltada, não tem iluminação, é só lama para todo lado, falta água. Ah, eu moro aqui no São Francisco, eu moro no Viena, eu moro no Buriti, eu moro o tempo todo. O tempo todo. Ontem, inclusive, nós recebemos o nome de um outro loteamento que eu não sabia nem que existia. Tu lembras? Não me lembro nem como é que era o nome, mas uma seguidora nossa falou sobre o nome, Lírio alguma coisa. Eu nem sabia que existia. Ninguém nem sabe ao certo quantos loteamentos existem no município de Altamira. Isso é absurdo, gente. Isso é absurdo. Pessoas, sabe, sendo levadas elas estão sendo enganadas, são levadas ao erro. Porque você assina um contrato acreditando que lá na frente você vai ter um benefício, você vai ter um serviço, e não tem. A pessoa é levada ao erro. Isso é absurdo, isso é absurdo. A gente está em pleno século XXI, o ano é 2019, e as pessoas sendo enganadas na cara dura, porque a pessoa está sendo enganada. Você compra um objeto, um produto, associado a ele uma série de serviços, e no final das contas você não recebe nada, e fica por isso mesmo? Cadê a justiça, não é? É preciso que seja fiscalizado isso, e aí a gente tem que acionar todo mundo, é Ministério Público, é Procon, é quem quer que seja. Tem que defender o direito. Esse mês, por exemplo, nós tivemos a Semana do Consumidor. E a gente até fez um questionamento com relação a isso. Prestação de serviço no município de Altamira, você está satisfeito? 100% respondeu que não, ainda diziam assim, absolutamente não. Porque a prestação de serviço no nosso município é muito ruim. Vamos me desculpar, mas a prestação de serviço no município de Altamira é muito ruim. Raríssimas as exceções, você chega em um lugar que você é bem atendido, que o vendedor, né, que o atendente não tá com aquela cara de ódio, que parece que você tá ali pedindo um favor, sem falar nesses loteamentos. Isso é prestação de serviço. Você está pagando, você deveria ter direito a um bom atendimento, mas não tem. Nós já tivemos aqui situação de moradores que interditaram a entrada de um loteamento ali na Magalhães Barato, na rodovia Magalhães Barato. Eles interditaram a entrada do loteamento porque eles não aguentavam mais pagar uma fortuna pelos terrenos e não receber nada por isso. Era até fogo na frente do escritório da empresa imobiliária responsável pelo loteamento. É esse o cenário em Altamira. Então vamos aguardar esse prazo dado pelos vereadores, né, para que eles concluam esse trabalho e a gente finalmente consiga responder essa série de questionamentos que são feitos pela população praticamente diariamente aqui no município de Altamira. Vamos aguardar. E esse trabalho provavelmente deve ser feito em parceria também com o Ministério Público Estadual, que já fez um trabalho semelhante, né? Já passou por esses loteamentos, sabe quantos loteamentos tem no município de Altamira, porque já fez esse rateio, já conversou com esses empresários, inclusive já os chamou para assinar um termo de ajustamento de conduta. E aí a parte que foi e assinou, quase nenhum cumpriu, infelizmente. Infelizmente. Só que tem um detalhe. Uma vez assinado um termo de ajustamento de conduta, você pode sofrer sanções, né? Então, não sei como é que vai ficar. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. Enquanto isso, vamos encerrar a nossa enquete. Deixa eu falar para vocês qual foi o resultado. Me conta aí, qual foi o resultado? A pergunta que nós fizemos no início do programa foi: Altamira está uma cidade violenta? O município voltou a ser violento? Qual a sua opinião? Sim ou não? Qual foi a nossa resposta? 98% dos nossos seguidores que assistiram hoje a edição do Xingu 230 disseram que Altamira, infelizmente, voltou a ser uma cidade violenta. A nossa decisão foi de 1.654. 98% das pessoas disseram: Altamira, infelizmente, voltou a ser uma cidade violenta. É assustador, mas é a realidade. Infelizmente. Infelizmente. É a realidade.
E deixa eu falar para vocês que hoje, exatamente, dia 20 de março, começa o governo itinerante do novo governo do estado, do novo governador do estado, o governador Helder Barbalho. Ele já está, desde as 9 horas da manhã de hoje, na cidade de Santarém, onde hoje e amanhã, na verdade, 20, 21, 22 e 23, ele cumpre a agenda fora da capital do estado, que é Belém, e vai estar aqui na região oeste, né? Na verdade, a proposta que ele fez foi durante a campanha de sair, né, por vezes, sair da capital do estado e seguir para o interior, em especial Marabá e Santarém, né, para que durante essas ações com sedes provisórias nesses municípios, eles possam, né, ter acesso mais fácil, mais rápido às regiões do interior do estado, que sempre reclamaram que os governos estaduais priorizam a capital Belém e ali a região que está no entorno de Belém e esquecem do interior, e esquecem do sul, do sudeste, do centro, do oeste do estado do Pará. Então, uma proposta de campanha que está sendo cumprida agora pelo governador do estado, que hoje chega a Santarém e já cumpriu uma agenda às 10 horas da manhã. Ele fez o ato de instalação do programa Governo por todo o Pará, que é o nosso governo itinerante, essa proposta nova itinerante. O lançamento, inclusive, da instalação do programa Governo por todo o Pará aconteceu no campus da Universidade Federal do Oeste do Pará. Muito bacana o evento que aconteceu lá. Agora à tarde, às 13 horas, o governador participa de um ato de boas-vindas da Prefeitura de Santarém. Às 14 horas, ele tem uma reunião com prefeituras e câmaras municipais aqui da região. E aí nós temos a região do Xingu, representada lá pelos municípios de Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Placas, Vitória do Xingu, Anapu, Pacajá, Porto de Mós e Senador Zé Porfírio. Região do Baixo Amazonas, ali com Santarém, Almerim, Mojuí dos Campos, Faro, Terra Santa, Juruti, Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Curuá, Monte Alegre e Prainha. Região do Tapajós, Belterra, Itaituba, Jacareacanga, Trairão, Novo Progresso e Aveiro. Essa reunião com as prefeituras e as câmaras municipais de vereadores dessas regiões, que é a região do Xingu, do Baixo Amazonas e a região do Tapajós, acontece na sede do Centro de Governo do Oeste do Pará, que fica na Travessa 15 de Agosto, ali no bairro Centro. Muito interessante essa ação do governo do estado com esse governo itinerante, que é o governo do Pará para todos, o que é muito legal. E a gente espera que funcione, porque quando o governo está mais próximo de você, ele consegue visualizar melhor quais são as suas necessidades, né? Uma coisa é você vir aqui à região do Xingu e ver de perto a situação das estradas, né? A situação das cidades, a dificuldade das pessoas de se locomoverem, de se transportarem de um lado para o outro, as estradas vicinais, a falta de emprego, né? O problema, por exemplo, das escolas aqui do ensino médio, mas ele está aqui, ele está vendo. Outra coisa é você dizer daqui, de Altamira, lá para o governo do estado, na capital, em Belém, que a escola está muito ruim aqui. É outra situação. Funciona? Funciona. Mas é melhor, infinitamente melhor, você estar in loco conferindo o que está acontecendo, porque você está vendo que realmente aquilo é urgente e precisa da sua atenção. Então a gente torce para que essa proposta dê muito certo e a gente vai acompanhar essa agenda do governador aqui na região oeste do Pará e passar tudinho para vocês, tá certo? Bom, gente, nossa edição de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a atenção e a paciência de todos, a interação. Agradeço a todos que votaram na nossa enquete. Já vai ser assim agora, um tema polêmico. A gente vai contar com a colaboração de vocês a partir de agora, ampliar essa nossa interação, porque é assim que é bacana, né? Com interação fica muito melhor. Agradeço a todos que curtiram hoje o Chigu 230 e não se esqueçam, tudo que for notícia a gente vai postando nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, as nossas lives no Facebook e no YouTube. E aquele recadinho de sempre, não esquece não, compartilha a live. Até amanhã.